Tio Goim de volta e já na tela para bater um papo conosco, o vereador de Fortaleza pelo PSB, presidente do PSB em Fortaleza, Léo Couto. Bem-vindo, e eu vou inicialmente passar a bola para Pompeu Vasconcelos, nosso companheiro, para sempre dar as boas-vindas ao nosso convidado aqui neste canal Tio Goim, um canal da reflexão, da análise e da informação. A gente vai ver nesse nosso bate-papo com o Léo o que a gente consegue ouvir, o que a gente consegue saber dos chamados bastidores da política, né? Aquilo que às vezes você não lê aqui, nem lê acolá, mas talvez a gente saiba, certo, Pompeu? É isso aí, é uma honra muito grande estar aqui com você, Léo, que é ao lado do Gomide, recebendo você, sua primeira eleição para vereador, mas sua família vem de uma tradição, seu pai, né, foi um grande vereador, foi presidente da casa, e fez Zé Maria Couto, deixou grandes amizades por onde passou. Então fica mais fácil para você, que já tem esses laços, né, já trilhar um caminho diferente. Não é à toa que você já estreia como vice-líder do prefeito Sarto, e já que o Comide falou em bastidores, já há rumores que, né, em breve você pode aí vir aí ser o presidente, né? Presidente da casa, seria isso? Boa noite, Boa Léo, como é que noite. você está? Boa noite, Pompeu já iniciando quente aqui nosso bate-papo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pompeu, grandes amigos. Boa noite a todos que nos assistem aqui por esse canal tão importante, de tanta credibilidade. Agradecer as palavras dos amigos. A gente veio de uma família política. Você falou do meu pai, Zé Maria Couto, presidente da Câmara da quinta capital do país, por 3 vezes. Tem meu avô também, Geroncio Bezerra, tudo se iniciou com ele. Foi vereador de Fortaleza também, foi presidente da casa, né, da Câmara Municipal, e também foi deputado estadual por um mandato. E eu tenho muito orgulho de representar a minha família nessa nova política de 2021. Né, onde a gente está vivendo momentos difíceis, principalmente também por causa da pandemia, mas momentos difíceis também na política, onde tem uma polarização imensa e uma pluralidade na casa, né, na Câmara Municipal. Nós temos uma pluralidade muito grande, o que é bom para discussão e temas diversos que a gente está ali representando. Quase 3 milhões de pessoas, né? Então são 43 vereadores, 43 representantes que estão ali para tentar fazer o melhor por nossa cidade. E com relação, não vou fugir não do seu comentário, viu? Com relação a uma possível candidatura à presidência, ainda está longe ainda, tem mais de um ano, ainda tem a eleição estadual, vai dizer muita coisa, e no momento oportuno nós vamos discutir, juntamente com o prefeito Sarto, com o governador Camilo, o senador, espero, daqui para lá, com o senador Cid, enfim. São pessoas que a gente sempre gosta de ouvir, escutar. Nosso vice-prefeito Elcio, que tem muita honra de ser também do meu partido, onde eu lidero, né, sou líder da bancada lá na Câmara Municipal, e é isso, estamos lá para fazer o melhor por nossa cidade. Léo, eu queria aproveitar esse momento para perguntar para você, né, já que está começando seu mandato há pouco tempo, foi um mandato aí, pautado aí pela pandemia, quais foram as ações que você liderou agora, as iniciativas que você liderou durante a pandemia, como é sua atuação junto ao Legislativo Municipal, nessa casa liderada pelo vereador Antônio Henrique? O que mudou de lá para cá da sua vida, antes de você ser político, e o que esperar? O que você espera desse seu mandato? Bom, nós estamos aí no 9º mês de mandato, dos quais 2, 3 foi por essa terrível pandemia que atingiu o mundo, mas foram 9 meses de muito trabalho. Né? Nós andamos muito por toda a cidade, fizemos vários projetos. Eu primo muito para a área de tecnologia, Pompeu. Eu acho que a tecnologia hoje é fundamental. A tecnologia, o empreendedorismo, né? Os nossos jovens, eles estão sem esperança, né? E hoje, com a tecnologia
a gente consegue, através dela, gerar muitos empregos. Nós temos um projeto muito bacana, que é um projeto chamado Jovens pelo Futuro. Na época, para quem não sabe, trabalhei com o governador Camilo Santana, tive a honra de, quando hoje nosso vice-prefeito Elcio Batista era da Casa Civil, integrar as pessoas mais próximas que trabalhavam com ele, e aprendi muito nesses 2, 3 anos que passei na Casa Civil. E na época a gente tinha elaborado um projeto, Pompeu, chamado Jovens pelo Futuro, que é um projeto de capacitação na área de programadores, que é um déficit muito grande que nós temos não só aqui em Fortaleza, no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a ideia naquele momento, Pompeu, era que o governo do estado, a prefeitura, né, fizesse, primeiro, pegasse essa demanda que tem das grandes empresas do mundo, a Google, a Amazon, a Microsoft, elas têm uma demanda muito grande, né? E o governo do estado faria um treinamento, e ao final desse treinamento, essas pessoas já estavam encaminhadas para o mercado de programador, que hoje, como eu disse, é um déficit muito grande, e iniciaria com o salário de 2, 3 mil reais. E a gente não conseguiu, por causa da pandemia, implementar, e a gente colocou agora para o prefeito Sarto, está aí o Juventude Digital, nessa retomada da economia, é um projeto super bacana, e nós já estamos conversando, já estou conversando com algumas empresas, já eu teria que deixar em off, algumas empresas já estão bem adiantadas a conversa para elas fazer esse treinamento, seria através nos Cucas, a gente colocaria nos Cucas, e aí esse direcionamento para no final desse treinamento as pessoas já saírem empregadas. Mas nós temos projetos também na área de acessibilidade das empresas, são mais de 224 projetos que nós demos entrada. Dentre eles, como eu disse, da área de esporte, né, também, na área de empreendedorismo, tecnologia, de acessibilidade, nós criamos o selo de acessibilidade, né, para que as pessoas deficientes, e aí, Pompeu, colocar um dado importante, né, que a gente não tem o censo ainda, mas seria muito importante a gente fazer uma carteirinha do deficiente, mas são mais de 600 mil pessoas aqui na nossa cidade que são deficientes. Então, a gente, pensando nisso, escutando a população, criou um selo de acessibilidade, né? As empresas ganhariam descontos nos impostos, ou isenção, ou desconto de IPTU, ou ISS, né? Ou ganharia prêmio, selo de acessibilidade, que é tão importante hoje, para adequar as suas empresas para essas pessoas que sofrem tanto. Colocamos também, Pompeu, e conheço muito o Eric, seu irmão que faz triatlo, o APCC, que é a área de proteção de ciclismo de competição, onde a gente vê, às vezes, muitos ciclistas na rua sofrendo risco, tendo acidente, e nós criamos o APCC, essa área de proteção ciclismo de competição, que seria perto ali do Fortal, né, da cidade de Fortal. Então, aquela área seria destinada 3 vezes na semana para essas pessoas fazerem ciclismo de competição. Né? A nossa cidade, que é referência em mobilidade, essa semana recebemos alguns vereadores de Recife para exatamente ver o sucesso que é a nossa mobilidade aqui, as ciclovias, ciclofaixas, são quase 400 quilômetros. Né? O prefeito Roberto Cláudio deixou um legado, né, em mobilidade, em todos os setores, indiscutivelmente, o maior prefeito que essa cidade já teve, e nós somos referência hoje em mobilidade. Outro projeto bacana, Pompeu, eu já estou falando demais, de iniciar para a próxima pergunta, mas essa aqui eu acho muito legal, né, que é na área de turismo. Nós temos ali uma orla lindíssima na Barra do Ceará, né, o Vila do Mar, é um espetáculo, e lá tem muitas pessoas já praticando kitesurf. E nós demos entrada no projeto para fazer igual, parecido com o Rio de Janeiro, aqueles pontos, seriam 5 pontos, para que cada ponto seja de container, com guarda-viva, com salva-vidas, com banheiros, com segurança, para a gente fomentar toda aquela área do Vila do Mar, com isenção
de IPTU, né, desconto de ISS para quem fosse se instalar, né, já tem, como eu disse, muitas pessoas, o que é que mudou o Cumbuco, Pompeu? E você sabe, Marcos, também, o Cumbuco revitalizou por causa do kitesurf. E ali é uma área de vento, uma área fantástica. Já me atrevi um pouquinho a iniciar umas aulas lá de kitesurf também, viu? Ainda não tô bem não, mas estou dando uma iniciada lá, ali na Barra do Ceará, onde é um local belíssimo. Tem também o mercado do peixe também, ali na Barra do Ceará, e está sendo todo revitalizado ali no Marcos Velho. Então é um local espetacular, fantástico, que a gente precisa explorar para que o nosso turismo leve dinheiro para aquela população e aí consiga fomentar a economia local ali naquele bairro que é tão sofrido, que é ali do Pirambu e Barra do Ceará. Eu queria entrar na questão da sua vivência na Câmara de Vereadores. Você faz parte da jovem liderança na política na cidade de Fortaleza, mas conviveu também com os políticos que fizeram história no passado. Você relatou o seu pai, relatou o seu avô, me parece, foi isso? Que diferenças você vê naquele jeito deles fazerem política com o jeito de hoje de se fazer política? Mudou ou não? Nós temos hoje uma ferramenta, Marcos, que mudou o mundo, mudou o jeito da gente olhar o mundo, mudou o jeito da gente se comunicar, né? Que a internet, que são os smartphones, hoje todo mundo tem que ter rede social, nós estamos usando uma ferramenta aqui fantástica, né? Vamos falar para 1.000, 2.000 pessoas. Então, hoje essa semana eu estava conversando, não me lembro com quem era, eu acho que lá no Passo, falando exatamente disso. Antes, meu pai tinha que andar muito para falar para 200, 300 pessoas. Talvez a semana todinha numa eleição ele demorar a falar aí com 1.000 pessoas. Enquanto hoje eu consigo mandar um recado para 1.000 pessoas em um dia, né? Então, a comunicação mudou bastante, né? Eu que venho do setor privado, né? Sou empresário, e eu tento colocar isso dentro da política. Primeira coisa, né? Você tem que ter credibilidade e palavra em tudo aquilo que você fazer, que você falar. Eu sempre falo, Pompeu e Marcos, que eu ganhei a eleição sem ter prometido absolutamente nada a ninguém, a não ser o meu suor e o meu trabalho. E é isso que eu venho tentando fazer, né? Então, a política, antigamente, na época do meu avô, já faz 20 anos da última eleição do meu pai, eu acho que hoje existe mais, digamos assim, profissionalismo, né? Como é profissionalismo? Um planejamento. A minha eleição, eu pude fazer um planejamento, pude montar uma equipe também muito bacana, tem uma equipe de comunicação, então hoje eu acho que é mais profissional nesse sentido, Marcos, né? De você ter esse planejamento mais profissional, né? Então, antes você não tinha muita informação, hoje você tem mais informação. Então, eu sei, né, eu tenho o bairro da minha família, que é o Antônio Bezerra, mas eu consegui trabalhar em toda a Regional 1 e Regional 3, né, que é perto do Antônio Bezerra, mas a gente conseguiu... eu andei muito nesses 2 anos, que eu estava na Casa Civil, com o governador Camilo Santana, tive a oportunidade de participar de um projeto de esporte, né, de contribuir com o governador para que esse projeto de esporte hoje virasse realidade, e a gente conseguiu, caminhando, andando, conhecendo, escutando a população. Esses 224 projetos que a gente colocou foi escutando a população. Então, o que é que eu vejo de diferença na época do meu avô, do meu pai, é isso. É que a gente conseguiu ter uma organização bem melhor, a gente conseguiu ter uma equipe melhor treinada, e a tecnologia também nos proporcionou que a gente estivesse na casa das pessoas com mais rapidez, a gente conseguisse comunicar mais rápido. Mas também vem a parte ruim, né? Vem as fake news, que hoje são tão corriqueiras, né? As pessoas, infelizmente, não costumam checar as informações, e aí vem a parte ruim da politicagem, que aí eu digo, também mudou, né, prejudicou muito também a situação dos políticos nos dias de hoje, que era muito diferente também de antigamente. É verdade, Léo.
a política mudou muito, mas ainda a gente vê ainda velhas formas de fazer política, ainda se ouve falar muito em métodos não tão republicanos, né? E você veio para mudar isso, veio de uma geração nova, e eu queria saber como é esse embate na Câmara, numa sessão, né? Tem ali o Carmelo Neto, que grita, que fala forte, pró-Bolsonaro, você está aí com o governador Camilo, também forte aí nessa defesa dos interesses do Estado. Como é esse embate? Quando acaba a sessão, está todo mundo junto, ou realmente essa briga é para valer ali? E outra coisa, o Gomide já está rindo aí, porque sabe que o negócio não é fácil, né, Gomide? Não, se leva para casa ou não a briga do plenário, né? Isso, porque agora a política ficou muito, né, figadal, né? As pessoas muito direita e esquerda, essa coisa meio babaca de ser, porque o que a gente quer é o melhor para a população, o melhor para o país, o melhor para o Estado, uma economia estável. Mas na Câmara, como é um embate, um dia normal, o Antônio Henrique é um presidente forte, como é que ele conduz a casa? Bom, realmente tem horas que o bicho pega, né, Pompeu? Porque essa polarização que existe no nosso país também não é diferente na casa. E eu entendo que alguns candidatos se elegeram por causa dessa polarização. Eu entendo que alguns usam métodos para se eleger, né? Ou do lado do Bolsonaro, ou tão radical bolsonarista, ou tão radical petista, né? Eu sempre digo que eu gosto de usar muito o bom senso, né? E realmente, nós tivemos alguns embates, principalmente nesse momento, né, da Covid, momento da pandemia, foi o momento que teve muitos embates na Câmara Municipal, sobre as vacinas também, então foi um momento que teve muitos embates, e assim, não dá para a gente se esquivar. Eu, como vice-líder, falo no que eu acredito no grupo que hoje eu faço parte, com muito orgulho, desafio qualquer pessoa a falar de qualquer tema, de saúde, de educação, de segurança, de esporte, que esse grupo não tenha elevado os padrões do nosso município, elevado os padrões do nosso estado, né? Na educação, o Fortaleza, Ceará, hoje é referência no mundo, né? No Brasil e no mundo, das 100 melhores escolas, 85 estão aqui, das 100 melhores escolas, 85 primeiras são do Ceará. Isso foi um planejamento que veio lá atrás do governador Cid Gomes, Marcos. Eu sempre costumo falar um dado que é muito importante e impactante, né? Em 2007, apenas 32% dos nossos jovens, das nossas crianças de 8 anos, que saíam do segundo ano, sabia ler e escrever. 32% em 2007. Em 2019, 92% das nossas crianças que saem do segundo ano sabem ler e escrever. Então, isso é um dado muito importante da educação, para você ver como você tem que plantar uma semente, isso foi plantado lá atrás com o governador Cid Gomes, para que hoje a gente esteja colhendo. No esporte, as areninhas são sucesso. Nós temos mais de 80 areninhas hoje na nossa cidade, que é um case de sucesso. As pessoas de Brasília, da Bahia, estavam com o secretário Osíris essa semana inaugurando uma lá no Vila Velha, uma super areninha, e ele estava exatamente dizendo isso. As pessoas de todo o Brasil estão vindo aqui conhecer essas areninhas que são febre aqui na nossa cidade, né? No nosso Ceará, tem todo o Ceará, só aqui em Fortaleza são 80, e ao redor dela movimenta todo o comércio, Pompeu. Então, por quê? Porque as areninhas, quando era campo de areia, poucas pessoas frequentavam. Agora, com iluminação de primeira qualidade, com um campo de primeira qualidade, com alambrado, com vestiário. Como é que faz? A mulher que vendia, que estava desempregada, botou uma barraquinha de batata frita. O outro botou um negocinho de pipoca.
começa a movimentar, melhora a segurança daquela área, daquele bairro. Nós temos aí vários projetos de esporte, o Atleta Cidadão Lutas, que é da prefeitura, que pega aquelas pessoas, Pompeu. Quantas pessoas eu não vi, que eu andei, que vi, que davam aula voluntariamente, professores que davam aula voluntariamente, Pompeu. E hoje, o Atleta Cidadão da prefeitura dá uma remuneração e estrutura para essas pessoas. Quantas pessoas estão saindo da depressão? Quantas pessoas estão se espelhando para ser um professor por causa desse projeto de esporte? E é um clichê, mas esporte salva as pessoas. Então, isso é muito importante. Na segurança, que é uma área muito delicada aqui no nosso estado, na nossa cidade, o governador Camilo foi o governador que mais investiu na segurança da história. Foi o governador, falo sem medo, que mais investiu aqui com viaturas, com armamento, chamando as pessoas do concurso. Agora, nós tivemos até um embate, Pompeu, falando de embate semana passada, né? As fronteiras, quem comanda é o governo federal, né? Os pontos de drogas de entrada das fronteiras é o governo federal. Até, você falou no vereador Carmelo Neto, chamei a bancada bolsonarista para conversar. Já que o vereador Carmelo e a bancada são amigos do presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida se chamasse os governadores para fazer uma grande coalizão para discutir a segurança no nosso país, eu tenho certeza que os governadores iam abrir diálogo, como houve na pandemia. O governador Camilo, muito habilidoso, conversou com o ministro da Saúde, conversou na época, o juiz Sérgio Moro, também. E outro problema que nós tivemos da segurança é o diálogo que nós vamos tirar esse país da situação que nós estamos. Então, eu desafio em qualquer segmento, segurança, saúde, educação, esporte, que Fortaleza, que o nosso Ceará não seja referência. Temos muito a melhorar mesmo, mas muita coisa foi feita. E o povo se acostumou com o que é bom, Pompeu, e sempre está querendo mais. E o prefeito Sarto está dando continuidade. Aqui, repito, o maior prefeito da história, e eu cresci na era Juracy, Pompeu se lembra muito bem, o Marcos muito bem, que foi um prefeito espetacular. O Juracy foi eleito, depois foi o Cambrai, depois o Juracy de novo, mas realmente o prefeito Roberto Cláudio fez uma gestão fantástica, né, na nossa cidade, e o prefeito Sarto agora está dando continuidade nesses 9 meses de mandato e já fez muita coisa. Isso foi outro embate que nós tivemos na Câmara também, eu falando que o prefeito Sarto já tinha inaugurado de Areninha, de UPA, de SEI, de escola. Amanhã estou inaugurar outro SEI, que é um Centro de Educação Infantil, e fiquei impressionado, Pompeu, eu lhe convido ao Marcos amanhã, 9 horas, lá no Edson Queiroz, com a estrutura das nossas escolas e dos nossos centros de educação infantil. É igual ou superior às escolas particulares. E é como o governador Camilo sempre fala, porque está na periferia, não quer dizer que é para ser um equipamento ruim. Pelo contrário, é para ser um equipamento melhor, já que essas pessoas, né, vivem em uma bolha, são tão distanciadas assim, digamos assim, dos grandes centros, e têm uma situação mais difícil, né, tem uma vida mais difícil. Para você ter ideia, né, um jovem que é nascido, que é criado na periferia, ele precisa de 9 gerações para ele chegar a um jovem que é criado nos grandes centros urbanos. Então, eles precisam de oportunidade. Então, é isso, oportunidade na geração de emprego, de mais uma vez, tecnologia, empreendedorismo, que a gente vai tentar levar para esses locais de menor IDH, esperança para os nossos jovens, e assim que a gente consiga, através da educação, elevar o nível da nossa cidade e refletir na segurança em todos os setores. Voltando a falar dos embates e dos debates em plenário, como é que a gente consegue hoje manter a mínima racionalidade, a mínima lógica, quando entra no embate político questões de outro mundo? Hoje, por exemplo, eu vi um vídeo de uma menina em torno de 25, 30 anos, uma mulher em torno de 25, 30 anos, ela dizendo assim: eu não tomei vacina.
e nem vou tomar, porque eu sou uma transvacinada. Eu me sinto vacinada. E no mundo da política, essas questões da terra plana, do transvacinado, entrou com tudo. Como é que se mantém um diálogo político, um bate-papo, quando entra em cena situação desse tipo? Bom, para você ter uma ideia, né, infelizmente nós temos um líder maior, um presidente da República, que infelizmente não é espelho para ninguém. Né? E eu sempre gosto de comprovar isso com dados, eu sempre gosto de... a ciência, para mim, é em primeiro lugar. Né? Me vacinei, tomei as 2 vacinas, minha mulher também, meu pai também, minha mãe, porque é assim que a ciência diz. E nunca foi discutida a questão da vacina. Está sendo discutido agora, de onde é que ela vem, se é da China, se é do Paraguai. Né? Mas para você ter uma ideia, Marcos, 30 milhões de pessoas no Brasil acham que você vai vacinar aqui e vão colocar um chip em você e você vai ser monitorado pela China, né, e tudo mais. Para você ver o nível de situação que nós estamos vivendo. E Agora, temos que dizer que isso não é verdade, porque senão alguém pode achar que sim. E temos que dizer que isso não é verdade, exatamente. Então, a partir do momento que nós temos um presidente dando mau exemplo, não usando máscara, né, a gente não pode sair da discussão do seguinte, Marcos, que no início da pandemia, o que resolvia era a cloroquina, eram os remédios. Quando viu que a popularidade estava baixando, que a única maneira era a vacina, é a vacina, a única maneira da gente sair e onde os países estão saindo. E aí virou de uma hora para outra, ainda bem que virou de uma hora para outra, que a única solução era as vacinas. Eu não sei nem se foi a tempo, né? Porque já morreu quase 600 mil pessoas, né? Mas é obrigação, é o Plano Nacional de Imunização, é obrigação do presidente da República imunizar a todas as pessoas aqui do nosso país. Ele não está fazendo nenhum favor. O dinheiro não é dele, né? Não é o presidente que está indo e vacinando e mandando as vacinas para cá, não. Está no Plano Nacional de Imunização. Eu acho que é uma lei de 74. Então, nós temos que ter a consciência e, mais uma vez, usar o bom senso de tudo que aconteceu no nosso país do início, né, da Covid. Eu me lembro demais que o governador Camilo queria fechar o aeroporto, porque nós somos um hub, né, e o governo federal não quis. E aí Fortaleza, o Ceará, estourou de casos de Covid, porque nós somos um hub aéreo, então aqui tem várias conexões, e aí vindo gente de fora, nós tivemos uma pandemia aqui muito mais intensa aqui na nossa cidade. Então, eu tento colocar dados, né, falar da ciência, eu estou propondo, foi uma mensagem muito polêmica, que é o passaporte da vacina, para que os grandes eventos, e aí seria único e exclusivamente para grandes eventos, que a gente colocasse, né, o passaporte da vacina, a pessoa pelo menos com a primeira dose, para que a gente consiga, não é para restaurante, não é para pequenos eventos, é que a gente consiga contemplar, certo? Esses grandes eventos que ainda não foram contemplados. E aí, pensando na retomada da economia, pensando nos grandes eventos, pensando nos casamentos, muita gente não se casou, já separou, mas gera quantos empregos um casamento, Gomide, Popeuzinho? É o show da banda, é o cerimonialista, é as pessoas que estão olhando o carro, é o advogado que depois vai separar. É o advogado que depois vai separar e vai juntar, é a juíza que está ali fazendo também o trabalho, enfim, né? Então o passaporte da vacina, que é um projeto de indicação que eu estou propondo na Câmara, já está na CCJ para ir para o prefeito Sarto sancionar ou não, né? É um projeto que vem bem a calhar nessa retomada da economia nesse momento que nós estamos vivendo e que realmente foi uma repercussão grande nas redes sociais. Recebi muitas perguntas e sempre disse,
Gente, quem não é a favor da vacina não é a favor do passaporte. Né? A gente não está querendo aqui que a pessoa deixe de ir para um canto para outro. Aí a situação de ir e vir, né? Não é isso. É para que grandes eventos, está tendo agora um projeto piloto do governo do estado do Ceará. O governador Camilo abriu os estádios para 10%, né? O Castelão vai ter o jogo agora, se não me engano, do Fortaleza, semana que vem, com 6 mil pessoas, né? E são para esses eventos que aí você vai ter o passaporte da vacina, pelo menos com a primeira dose, né? E também não quer dizer, Pompeu e Gomide, né? Recebi muitas perguntas, não quer dizer, porque se eu recebi as 2 doses, eu estou imunizado, né? Você tem aí algumas vacinas com 80%, outras com 90%, outras com 70%. Eu sempre costumo dizer, ano passado me vacinei contra a gripe e peguei gripe, né? É para que a gente consiga ter mais segurança para a gente e também para o próximo, para as nossas famílias, as pessoas, os amigos, enfim. Então, parece que o passaporte da vacina vai servir caso seja aprovado pelo Poder Executivo. Esse é o projeto, Léo? Esse é o projeto, eu acredito que é uma esperança para o setor, para a Abracom, né, e para todo o setor de eventos. E aí eu não posso me refutar, fazer uma pergunta que certamente já fizeram, mas todo mundo está querendo saber. Vai ter Réveillon em Fortaleza ou não vai? Pompeu, graças a Deus nós estamos avançando nas vacinas. E a única forma que a gente pode... Tá aprovado, né? Não adianta discutir. É isso que o Marcos estava exatamente falando. Não adianta discutir. A vacina é a única maneira. E está aprovado em todos os países, a única maneira da gente sair da pandemia. Então foi, inclusive, teve uma reunião de secretariado, o prefeito Sarto foi indagado, Pompeu, sobre o Réveillon. E eu acredito que, com o avanço das vacinas, né, o governador Camilo Santana, outro embate que teve na Câmara, o governador Camilo Santana comprou 300 mil doses de vacina, 3 milhões de doses de vacina, chegou uma parte dessas vacinas. O governador Camilo Santana foi motivo de chacota, dizendo que ele tinha comprado as vacinas e tinha dado um calote. Né? Mas o que ocorreu, na verdade, foi que o Butantan tinha um contrato com o governo federal de 100 milhões de doses. Depois das 100 milhões de doses, ele podia abrir para vender para os governos e para os municípios. E foi dessa maneira que o governador Camilo fez. Parabenizei o governador Camilo. Disse que a oposição era para subir na tribuna para pedir desculpas ao governador e dar aplauso para o governador, que ele foi um dos primeiros governadores a adquirir vacina, via a luta incansável do governador, mandou secretário lá para a China para tentar viabilizar as vacinas, conseguiu a compra das vacinas, no momento que foi liberado, comprou as vacinas, chegaram as primeiras doses, mas, infelizmente, a oposição, por oposição, eu sou altamente contra. Então, quando tem que aplaudir, aplaude, quando tem que não aplaudir, não aplaude, mas tem que ter o bom senso e a sensibilidade, né, de falar. Eu sempre digo que nós estamos falando para milhares de pessoas que nós estamos na Câmara, né? Então a oposição não pode chegar e simplesmente xingar o governador, falando besteira lá na tribuna, fazendo palanque eleitoral, que muitos podem prestar atenção, Pompeu e Marcos, muitos do que sobe da tribuna para fazer aqueles discursos extravagantes são candidatos na eleição de 2022. Mas o povo tem que fazer a sua análise, fazer toda a situação, os dados, para saber quem está certo e quem está errado. Então, com o barulho, com o zoado, não ganha eleição e também não ganha briga lá na Câmara, nem discussão, porque eu vou com dados, eu vou mostrando tudo o que está acontecendo com dados, o que o governador está fazendo e deixando as claras para que a população tenha essa clareza para fazer ele mesmo ter o discernimento e ver a situação, todas as situações que são postadas, todos esses embates que nós estamos falando aqui, que acontece na Câmara, e digo que é no YouTube e na TV Fortaleza, para quem não, já chamando aí para acompanhar, às quartas e às quintas na TV Fortaleza e também no canal de comunicação da Câmara Municipal, no YouTube.
Que mudanças, ô Léo, você viu no jeito do Roberto Cláudio para o Sato no trato com a Câmara de Vereadores? Eles não são iguais, eles são diferentes. E é natural que as pessoas sejam diferentes, tanto no trato pessoal como no trato político. Quem é melhor no trato pessoal? Quem é melhor no trato político? Roberto Cláudio ou Sato? Vou fugir da pergunta, não, viu? Eu trabalhei, como eu falei, trabalhei com o governador Camilo, não posso falar, não estava na gestão, não era vereador na gestão do prefeito Roberto Cláudio, a quem eu tenho extrema admiração pelo homem público que pelo legado que ele deixou em Fortaleza, é um amigo que eu tenho, então, assim, fica muito difícil fazer essa comparação, principalmente nesse momento. Né? Mas, repito, o prefeito Roberto Cláudio foi o maior prefeito da história de Fortaleza, sem sombra de dúvidas. O prefeito Sarto é um amigo, o prefeito Sarto foi vereador com meu pai, foi vereador de Fortaleza com meu pai, ganhou a eleição de presidente da Câmara do meu pai, viu? Estavam os dois disputando lá e o Sarto ganhou do meu pai naquela ocasião. Então, conheço o Sarto, votei no Sarto várias vezes para deputado estadual. É uma pessoa que tem uma sensibilidade, é médico, né, tem muita vontade de realmente transformar ainda mais Fortaleza e dar continuidade ao que já vinha sendo feito do prefeito Roberto Cláudio. Então, é muito difícil, Marcos, agora a gente, esse trato na Câmara, até porque ele está no início, né? Eu tenho esse comparativo do trato da Câmara do prefeito Roberto Cláudio, quando tive com ele e o Pompeu até essa semana, tivemos um bom papo, ele é um cara espetacular, mas esse comparativo é muito difícil de fazer, até porque nós estamos há 9 meses do mandato. Quando chegar lá deixa eu ver aqui, lá para os 2 anos, 3 anos de mandato, eu vou lhe responder essa pergunta, viu? Pode deixar, não vou fugir não. Mas agora está difícil de comparar, né? 8 anos com 9 meses. E aí, Pompeu, ele ficou no Moro ou desceu do Moro nessa resposta aí? Vamos dizer assim que ele ficou... Deu uma de Mauro Benevides, né? Deu uma de Mauro Benevides. Você sabe que o Mauro é campeão nessas perguntas, né? Ele não desagrada nunca ninguém. Mas, olha, tirando esse lado jocoso aqui desse bate-papo da gente, Léo, a gente sabe da sua relação, né, com o Elcio, com o nosso vice-prefeito, e o Elcio tem feito um trabalho muito forte nessa turma mais jovem, levou a prefeitura, a vice-prefeitura para a Praia de Iracema, ele quer estar perto da Praia de Iracema, quer transformar aquela região numa área de criatividade, está incentivando muita coisa a acontecer na Praia de Iracema, e essa coisa da ida da vice-prefeitura para lá, certamente vai modificar bastante o perfil da Praia de Iracema. O gabinete aliás, o gabinete da Secretaria de Turismo, eu acredito que ainda está lá também, lá no Estoril, e também já está no movimento à parte. Aquele prédio ali onde funcionou Sobre o Mar está com movimento, acho que a TV O Povo está funcionando lá, também tem uma área que está reservada para a Prefeitura de Fortaleza. Como é que você está vendo o retorno da Praia de Iracema? E aquele prédio lá, do edifício São Pedro, como é que você enxerga aquele prédio? Devemos tombar, devemos derrubar, devemos implementar algum empreendimento lá? O que você acha? E como é que é a visão da Prefeitura e da gestão do meio ambiente? Bom, primeiramente, falar do secretário Elcio Pompeu, do nosso ex-secretário da Casa Civil, que comandou com maestria esses 7 anos, quase 8 anos, ao lado do governador Camilo. O Elcio é um cara muito diferente. Eu dizia assim, Barão, tinha um Barão lá, rapaz, que horas tu ainda tem tempo para ler ainda? Que o Elcio deve dormir 3, 4 horas por dia, né? Ele se dedicava intensamente, ele era o primeiro a chegar no palácio, o último a sair, ele conduziu todas as crises ao lado do governador Camilo, e não foram poucas. Muitos chamam o governador Camilo o governador das crises, porque foi crise hídrica, crise econômica, crise política, então crise penitenciária, pegou a Covid e foi eleito com 80%, e a popularidade... Ainda teve esse motim aí para ele apagar esse incêndio, né, Léo? Ainda teve um motim.
e a popularidade nas alturas, né? E tudo isso, com certeza, teve o dedo do Elcio. Mas o Elcio agora veio para o lado, agora veio para o outro lado, exatamente político, antes ele era secretário, agora político, é o nosso vice-prefeito, ao lado do deputado Denis comanda, né? Eu, deputado Denis, deputado estadual e o nosso vice-prefeito comandamos o partido, que cresceu muito nessas eleições. Tenho muito orgulho de ter o Elcio, de chamar o Elcio de amigo, um cara super preparado, um visionário, e está levando, acho que nos próximos dias aí está sendo inaugurada a nossa vice-prefeitura lá na Praia de Iracema, que é um local emblemático da nossa cidade, né? É um local que o prefeito Roberto Cláudio, o prefeito Sarto, o Elcio, né, vão com certeza tentar revitalizar aquele espaço, onde você falou onde era o restaurante Sobre o Mar, Pompeu, ali a City Nova, né, a Secretaria de Tecnologia da Prefeitura de Fortaleza, naquele visual espetacular ali da Praia de Iracema, é ali onde nascem todos os projetos tecnológicos da nossa cidade, para que a cidade seja cada vez mais tecnológica. Nós temos ali o Estoril, como você falou, a Secretaria de Turismo. Então, a Praia de Iracema é um case que eu tenho certeza, já tem ali, não sei se vocês sabem, aquele espaço da Praia de Iracema também, já tem um incentivo fiscal, né? Então, tudo está sendo feito, já está todo em bloquete, piso intertravado também, então teve toda a intervenção estrutural na Praia de Iracema, de incentivo de impostos, a vice-prefeitura está indo para lá, a City Nova está lá, para que a gente possa revitalizar aquele espaço que é tão bacana. Estava passando com o governador semana passada também, tem um projeto de revitalização da Monsenhor Tabosa, que é também ali pertinho, né, pensando nessa retomada da economia. A Monsenhor Tabosa precisa ser reativada, né? Quantos empregos não foram perdidos? E nesse momento o governador Camilo Santana tem um projeto também para fazer a revitalização da Monsenhor Tabosa. Temos um projeto de revitalização ali perto do Marinas também, toda aquela área ali do Moura Brasil será revitalizado também, para ficar tipo lá como foi lá como está lá no Mucuripe, lá no Vicente Pison. Então, são espaços de Fortaleza que estão sendo ocupados, né? E tudo isso, Pompeu, para gerar mais segurança, para gerar mais emprego, né? Para gerar mais esperança. Estou falando aqui esperança várias vezes, porque acho que é isso que o nosso povo está precisando nesse momento tão difícil. Então, com certeza nós vamos fazer tudo que a gente puder para que essa revitalização da Praia de Iracema, desses espaços públicos, né, da nossa cidade, que já foram de tanto sucesso, né? Quem não andou ali há 20, 30 anos, não sei, 25 anos atrás, né, ali na Praia de Iracema, né? Seriguela Banana, na Boêmia. Parte boêmia da nossa cidade, né? Então, com certeza, nos próximos anos eu vou ver aquela revitalização ali daquele espaço que é tão importante para a nossa cidade. Eu queria trazer uma reflexão. Ouvindo, dias atrás, o secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pim, levantou um ponto que foi o seguinte, Léo Couto. Atenção, Fortaleza. Passe a cuidar mais do seu turismo, porque o litoral do Ceará está crescendo e o turismo está crescendo, na visão dele, mais proporcionalmente nas praias do litoral do que em Fortaleza. Ele não disse exatamente com essas palavras, mas ele remeteu a esta reflexão. Então, ele apontou, por exemplo, que a Beira-Mar, um projeto maravilhoso, começou, ainda está na fase de conclusão, então ele levantou essa questão também. Estamos falando aqui da praia de Iracema, né? E olha, há quantos anos que não se fala sobre a revitalização da praia de Iracema? E até agora, de fato, não se conseguiu avançar da maneira desejada para a praia de Iracema. E são vários motivos que impedem isso daí. Mas a reflexão que eu levanto é o seguinte: Fortaleza, dentro do Ceará, estaria perdendo um pouco do protagonismo para as praias do litoral? Qual a avaliação, qual a sua visão que você tem sobre isso?
Com a pandemia, né, e ela teve a primeira onda, a segunda onda, nós tínhamos alguns projetos no interior do estado em andamento e que alavancou cada vez mais. Aí nós temos projetos na Taíba, tivemos o próprio Icaraizinho da Montada, então, o próprio Jericoacoara, claro, né, não pode deixar de falar de Jericoacoara, foram projetos que alavancaram realmente o turismo do nosso Ceará, que é muito importante. Mas nós temos aqui também em Fortaleza, como você citou, tem projetos aí para a Praia do Futuro. Estava conversando, acho até com o Pompeu, dias atrás, falando de alguns projetos da Praia do Futuro, a Praia de Iracema, né, que nós falamos agora, a própria Beira-Mar, também, que é um espaço que foi revitalizado aqui na nossa cidade, mas realmente nós perdemos um pouco para esses super projetos que veio para o interior do estado. Mas eu acredito que nos próximos anos, Fortaleza, né, como eu já falei de vários exemplos aqui, citei, inclusive o turismo do kitesurf, que revitalizou o Cumbuco, e aí também vou colocar o Cumbuco, que é a região metropolitana de Fortaleza, né, falando ali também da Barra do Ceará. Então, falei vários pontos aqui de turismo que precisam ter um olhar melhor de nós, de pessoas públicas, dos políticos aqui da nossa cidade, para que a gente tenha um olhar melhor, para que a gente consiga, com mais rapidez, Marcos, que esses espaços, como eu disse, sejam ocupados. Nós temos ali, eu falei do Moura Brasil, ali perto do Marinas, a ideia é a gente fazer uma revitalização total, fazer uma área de culinária ali, né? Nós temos um espaço muito parecido ali com as ruelas lá de Lisboa, ali dentro do Moura Brasil. Aí eu digo, tem que ter uma intervenção grande, né, do governo, mas a gente precisa dar esse primeiro passo. E espaços como esse que nós falamos, citei vários aqui, Beira-Mar, Vila do Mar, Concate, a Praia do Futuro, a Praia de Iracema, a gente fazendo isso, que vire case de sucesso, que cada vez mais a gente consiga gerar emprego, gerar incentivo para esses locais, Fortaleza massificar cada vez mais aqui o seu turismo na nossa cidade. Mas que o turismo do interior, das nossas praias, nós temos mais de 600 quilômetros de praia, me corrija se eu estiver errado, Pompeu e Marcos, nós temos mais de 600 quilômetros de litoral aqui no Ceará. E aí, obviamente, também que nós vamos fazer esse equilíbrio para que tanto as praias perto da nossa cidade, né, como eu citei alguns aqui, como em Fortaleza a gente consiga ter esse equilíbrio e o turismo venha para o nosso estado, tanto para Fortaleza, como para as praias, como para a Serra, aqui no nosso Ceará, que é lindo demais. E o que a gente tem no Ceará é praia, além de praia, é o cearense, que tem muita força de trabalhar, é um povo hospitaleiro e que a gente consegue, quando o turista vem para cá, não quer sair mais aqui da nossa cidade devido ao povo e às belezas que nós temos aqui. E eu vou até lembrar, não, Pompeu, que nós já até batemos um papo sobre isso, sobre o litoral da cidade de Fortaleza, começando do Mucuripe, passando pela Beira-Mar, Praia de Iracema, Vila do Mar, quer dizer, Barra do Ceará. Sonho de muitos, né, Barra do Ceará, de criar aquela rota interligando em tudo aquilo, né? O próprio prefeito Roberto Cláudio, quando esteve aqui, né, Camille? Não sei se você recorda, o próprio prefeito Roberto Cláudio, quando esteve aqui conosco, aliás, como o Léo disse, eu me encontrei com ele semana passada e ele prometeu agora, no final de outubro, voltar aqui na Tio Goim para contar mais novidades para a gente, viu? Então, tá aí já o spoiler, o prefeito Roberto Cláudio, ex-prefeito Roberto Cláudio, vai estar aqui conosco novamente aí. Tem muita novidade acontecendo. Até não está nada de eleição 2022 não, né, Pompeu? Não, claro que não. Isso aí a gente sabe só depois. Não, e até porque todo mundo sabe que vai ser o Roberto Cláudio o candidato, né? Olha aí. Quando a imprensa fala, Gomide. É para apimentar, Tá. Mas porque tem o Evandro Leitão, presidente da Assembleia, Mauro Filho, deputado, secretário, vice-governador Isolda, mas no final
vai se repetir todas as situações anteriores que o nome já está na manga. O Léo, o Gomide é estatístico todo, né? Tu sabe que número você pode buscar aí quando você quiser, que ele tem tudo aí. Mas, Léo, eu queria abordar um tema aí que você falou aí do Cumbuco, região metropolitana de Fortaleza, turismo. Mas o turismo, para se ter turismo, tem que ter alguns requisitos básicos, né? Entre eles a infraestrutura, equipamentos para receber os turistas de qualidade. E o Ceará tem algumas coisas como o vento, a temperatura do mar, o povo, que também são atrativos inerentes à nossa região. Mas você falou no Cumbuco, e o Cumbuco, para mim, é um local. Eu cresci ali pelo Cumbuco, adoro o Cumbuco, mas ele para quem está do lado de cá da cidade, para quem está na Meireles, na Aldeota, e quer sair da cidade, ele sente um gargalo muito grande aí para aquele litoral oeste. Enquanto para ele sair da cidade para o litoral leste é 1 minuto. Né? As vias são muito simples e rápidas para se escoar para o litoral leste. Eu não vou nem falar dos aeroportos, que hoje também criam outra facilidade para quem quer também visitar esses municípios turísticos. Mas eu queria abordar de um ponto que eu acho que mexe com todo mundo que vai para aquele lado, que vai para o Canidé, que vai para Guaramiranga, que vai para Caucaia, é a Bezerra de Menezes. Ou quem não vai pela Bezerra de Menezes, vai ali por baixo, continuando ali a abolição. E a historiador Raimundo Girão. Eu queria saber se o prefeito Sarto, ele já analisou essa coisa desse tráfego, se tem como melhorar, se tem como ter vias mais largas, nem que seja por desapropriação, porque aquele gargalo está inibindo o crescimento daquela região oeste. Você perde meia hora da cidade, para sair da cidade, para chegar ali naquela região. O que você me diz disso, Léo? Bom, eu estava, inclusive, conversando, minha mulher é pernambucana, estava em Recife esses mês passado, eu acho, exatamente falando desses gargalos. E a gente estava indo para uma praia lá perto de Pernambuco e só tinha como se fosse uma Bezerra de Menezes para sair. E ele dizia, rapaz, oh meu Deus, eu queria o governador do Ceará, o de Fortaleza, aqui, o Roberto Cláudio, um Camilo. E eu dizia, realmente Fortaleza é muito diferente, que você tem sempre 2, 3 vias para sair da nossa cidade. O problema é que nós temos uma entrada violenta de veículos mensal aqui na nossa cidade, Pompeu. E eu estava conversando com a pessoa, ela deu um exemplo muito impactante até que você não pensa de vez em quando. Pense que em uma casa, qualquer canto, na Dom Luiz, uma casa normal, mora 4 pessoas, você tem geralmente o carro do pai, o da mãe e de um filho. Então você tem 3 carros. Vamos botar 4 carros, né? Você tem numa casa. Aquela casa é vendida, Pompeu, e é colocada ali um prédio de 20 andares, né? 2 por andar são 40 famílias. 40 famílias, 4 vezes 4, 16, são quantos carros? 160, assim? Exatamente. Onde tinha 4 carros naquele local, hoje nós temos 160 carros. Então, complica o tráfego, e isso é diário, né? Isso é diário. Nós temos nessa saída ali pelaquela área, né? Por exemplo, o Vila do Mar, que ainda não foi concluído ainda, né? Uma parte não foi concluída, mas o Vila do Mar, quando você chega ali depois da Areninha, tem aquela parte da Marinha, né? Tem a Areninha ali do Pirambu. Ali era uma via que você podia pegar à direita, até de paralelepípedo, e seria uma via que seria pelo Vila do Mar até a ponte lá da Barra do Ceará. Era outra via, né? Mas nós temos também que perceber que hoje nós temos vários corredores na nossa cidade, né? Nós temos vários corredores na nossa cidade. Para que hoje, a pessoa que sai de ônibus da sua cidade, do Antônio Bezerra, para vir trabalhar lá na cidade dos funcionários, é mais rápido ele vir de ônibus do que se ele tivesse o carro para pegar. Hoje nós temos o VLT,
né, que eu andei nele, é ali, sai da Parangaba, tem a do Montes, passa ali também perto, vai até o Vicente Pison, né? Tá de graça hoje, termina aqui no termina, Mucuripe, né? Termina aí no No Yacht Mucuripe, aí no Club. Vicente, no Yacht Club, que é outra via, quantas milhares de pessoas que andam, né, por ali. Hoje nós temos as ciclofaixas e as ciclovias, são mais de 400 quase 400 quilômetros de ciclovias, onde as pessoas, muitas hoje, vão trabalhar de bicicleta. Tem um primo meu lá na Câmara, que ele sai do Antônio Bezerra 2 vezes na semana, mora lá no Antônio Bezerra, e vai trabalhar na Câmara de bicicleta. Então, é outro meio de transporte também, outra parte da mobilidade que foi feita na nossa cidade. Muitas pessoas vão trabalhar a pé. Antes era um trajeto de 3 quilômetros, e Fortaleza ganhou um prêmio de mobilidade. O aumento de mobilidade de pessoas que andam a pé. O centro hoje é exemplo disso, né? Foi diminuída a parte de carro, né, e aumentada as calçadas. Hoje você tem os quiosques ali no centro todo regulado, né? A calçada é maior para que as pessoas caminhem mais. O que é isso que eu quero dizer, Pompeu? É um incentivo à pessoa a andar de ônibus, a andar a pé, a andar de bicicleta, a andar de moto elétrica, né, e diminuir o uso de carro, para que a gente consiga, né, ter um trânsito mais, digamos assim, melhor de se conviver. O prefeito Alberto Cláudio fez vários viadutos, alargou. Então, hoje Fortaleza, eu acho que são quase 4 mil carros que entram todo mês aqui na nossa cidade, pelo menos era. Não sei como é que estão os dados hoje por causa da pandemia, que tá sem carro para vender, não tem carro devido à falta de peças, mas era quase 4 mil carros todo mês. E o prefeito Roberto Cláudio, essa gestão que antecedeu o prefeito Sarto, ela foi muito pontual na questão da mobilidade. E são várias situações que eu falei aqui, né, que para a maioria do povo da nossa cidade foi muito benéfico. Essas linhas de corredores, essas linhas de ciclovias e ciclofaixas beneficiaram a maioria da nossa população, né? Precisa melhorar? Precisa melhorar ainda mais, mas muita coisa foi feita e muita coisa está em andamento ainda para ser feita aqui na nossa cidade, para melhorar o trânsito, e com isso também, eu acabei entrando por outro viés, e com isso o turismo de toda aquela área ali de quem vai para o Cumbuco e aquelas praias, né? Haja vista que foi todo duplicado, não sei se está até o Icarazinho ou até a Jericoacoara, mas boa parte ali, tanto de um lado quanto do outro, foi duplicado, né, através do governador, na gestão do governador Camilo Santana. Estou falando demais ou não? Tá tudo. Aqui a gente ouve ótimo. Mais do que fala, que esse é o princípio, né? Com respeito, não é o Faustão. Né? O Faustão que interrompe muito. É isso aí, Gomide. Porque o jornalismo, em tempos recentes, ele às vezes deseja ser protagonista numa entrevista. Ser protagonista numa entrevista significa desejar um embate, tem que falar mais, tem que desconcertar. Eu sou do princípio de que vamos ouvir o que alguém tem para dizer. E a gente faz as nossas considerações, faz as nossas perguntas e gera reflexão, gera pensamento nas pessoas, né? Então, esse é um dos princípios. Mas, Pompeu Vasconcelos, estamos aí nos aproximando da nossa 1 hora. E aí? O que mais nós temos para perguntar para o nosso convidado, o vereador Léo Couto, vereador da cidade de Fortaleza? Gomide, a gente podia passar ainda mais horas aqui com o Léo, podia enveredar aí pela política, falar de presidência, falar aqui dos pré-candidatos ao governo do Ceará, mas ele já falou tanta coisa para a gente de Fortaleza, né, Gomide? Eu queria parabenizar o Léo desde já, porque, olha, Gomide, nós somos jornalistas, mas ele falou tanta coisa que eu não sabia, tanto projeto, tanta coisa que o Sarto está fazendo. Então, é importante, Léo, ter mais vereadores como você, vereadores com espaço na mídia, vereadores com relacionamento, para poder mostrar o que está acontecendo, porque as pessoas não sabem, e ao não saber, criticam. Então, é muito importante esse seu papel, mas eu queria deixar aqui uma pergunta final da minha parte. Eu queria saber o seguinte, essa
essas coisas que você escuta por onde vai, alguém reclama disso, um lixo aqui, uma licença que não sai acolá, até a Câmara Municipal, que as coisas agora, até vereador reclamando que o ticket que mudou da Câmara não pode almoçar nos lugares, tem de tudo. Então, eu queria saber o seguinte, o vereador é a pessoa certa para a gente reclamar? Ou a gente tem que ir a um secretário ou vai direto ao prefeito? Como é, Léo? Como é o vereador? Fala com o prefeito? Ele leva essas demandas do povo? Perguntaram, Pompeu, acho que foi na Câmara, qual teria sido o maior desafio desse início do mandato, né? E eu falei, eu acho que das maiores dificuldades foi a burocracia, né? A burocracia do poder público em geral, né? Nós temos tantos projetos, a gente se dedica tanto, a gente semanalmente faz reunião com a minha equipe, e ela não é pequena, né? E eu sempre procuro ter o equilíbrio. Estou falando, acho que a palavra que eu falo mais ultimamente é equilíbrio, né? Eu nem posso ter muito, estar na rua todo dia escutando a população, por isso que eu tenho uma equipe na rua, aqui escutando, trazendo essas demandas, né? Essas demandas das pessoas que nos ajudaram a gente chegar aqui, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Eu cheguei aqui porque mais de 9.000 pessoas acreditaram, né, no meu trabalho, então a gente precisa escutar essas pessoas. E nem tanto posso estar direto na Câmara fazendo política, digamos assim, né? Então eu sempre procuro ter o equilíbrio. E realmente assim a questão burocrática, né, os trâmites foram onde eu tive mais dificuldade. E eu sempre procuro, eu tenho o Léo Couto político, eu tenho o Léo Couto que é homem público, a parte que eu faço o social, independentemente de ser político ou não, mas eu também tenho o Léo Couto, pai do Arthur, tenho o Léo Couto, esposo da Cecília, e eu tenho que me desdobrar, né, realmente. Dizer que é fácil, realmente não é fácil, né? Então, todo dia a gente está resolvendo um pleito que chega para a gente, e as demandas são muitas, Pompeu. Então, eu não posso chegar aqui e te dizer que o vereador é a pessoa certa para resolver um problema no meio ambiente. Aí você tem que procurar a Secretaria de Meio Ambiente. Estou com problema no tributo, tenho que ir na Cefim. Mas o vereador está aqui para fazer leis, né? Fazer leis no bem maior da população. Mas eu não espero só o poder público, não. Eu tento, junto também com a iniciativa privada, né? Eu falei de um projeto chamado Jovens pelo Futuro, que é na área de programadores, vai ser através de uma empresa privada, né? Ela vai fazer esse treinamento e vai capacitar, nós vamos fazer essa parceria com zero de ônus para a prefeitura, usando a iniciativa privada, né? Usando o conhecimento que eu tenho ao longo dos meus 40 anos. Né? Nós temos um projeto super bacana junto com a ONG Gerando Falcões, né? Tem 2 pessoas da Gerando Falcões, não sei se vocês conhecem, que é o presidente Edu Lira, lá de São Paulo, que são 2 pessoas aqui que são muito próximas a mim, e a gente está revitalizando um beco lá na favela do Inferninho. O nome do beco é Beco Céu, Marcos Gomide. Então, nós estamos junto com a iniciativa privada. O Paulo Vieira ajudou a gente lá muito, o coach Paulo Vieira, né? Outros amigos meus empresários. A Cearense está dando uma ajuda lá também, que vai nos dar uma parte lá da coberta. Outro deu 15 computadores. Ele conseguiu que a gente revitalizasse. Então, tem aquelas pinturas super bacanas atrás, grafitadas, né? Tem um projeto de esporte lá, de arte marcial, também lá dentro desse beco. E antes, onde era uma boca de fumo, hoje é um local que está salvando vidas e criando esperança nas pessoas. Então, muitas vezes, falta força de vontade dos nossos homens públicos. Eu não espero só pela política, não. Eu tento, através da iniciativa privada, também fazer a minha parte. Né? Tem a Catiana Pena lá no Bom Jardim, que é outra também da Gerando Falcões, que faz um trabalho espetacular. Ela, todo dia, mais de 840 jovens, pelo menos, tomam uma refeição lá, um projeto de dança. Né? O Luciano Huck
reformou há 5 anos atrás lá aquele espaço dela, e é outra pessoa que faz um trabalho fantástico, sem contar com várias outras. Aí eu tenho muitos exemplos aqui de pessoas que fazem um trabalho, que se doam um pouquinho do seu dia, e esse é um poucão, é muito do seu dia, para ajudar o próximo, para fazer um trabalho social, e é isso que importa. É por isso que a gente ainda tem tanta, mas é muita, Marcos, é muito, Pompeu, é muita gente querendo ajudar e muita gente fazendo a diferença aqui na nossa cidade. Nós temos que derrubar os muros e fazer pontes, né? Então, temos que fazer pontes na nossa cidade, diminuir esse espaço que nós temos da Aldeota e lá na favela do Inferninho, né? Tem muita gente talentosa fazendo a diferença nesses bairros e que precisa, como eu disse, derrubar os muros e fazer pontes. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, Pompeu, mais alguma questão? Eu acho que aí com isso a gente pode ir se despedindo, né, Gomide? Para deixar aqui Perfeito. para o Léo, como ele mesmo disse, voltar aqui novamente mais tarde, para avaliar melhor, com mais tempo, aí a gestão, como é que foi aí a Câmara, tem eleição, o presidente da Câmara, o Antônio Henrique, é candidato a deputado, vai ficar vago aí o cargo de presidente, então tem muita coisa para acontecer aí na Câmara Municipal, e nós estamos de olho na Câmara Municipal, viu, Léo? Estamos de olho, estamos atentos, tem muita gente boa lá, e a gente quer ver quem está trabalhando e mostrar. Tá certo. Então, vamos agradecendo ao vereador Léo Couto, vereador de Fortaleza, PSB, por este bate-papo no canal To Go In. Mais alguma coisa, Léo? Antes da gente Não, encerrar? só agradecer o convite do Marcos, do Pompeu, né? Eu acho muito importante esse espaço para que a gente possa falar das nossas ideias, né? Para as pessoas, o grupo seleto que acompanha vocês, né? As pessoas que estão nos assistindo, né? Esse grupo, saiba qual é o papel do vereador, né? O que é que o vereador faz, não só o Léo Couto, procure saber, o vereador que você votou, qual o papel que ele está fazendo, que ele está desempenhando na Câmara Municipal. Isso é muito importante. A maioria das pessoas não sabe em quem votou nas eleições passadas. E é muito importante a gente saber para a gente cobrar, né? Cobrar e saber o que é que está sendo feito. Se está sendo feito um trabalho legal, se não está sendo feito, cobrar. E aí a gente ter esse discernimento para que nas eleições, e ano que vem tem eleição, a gente saiba, a gente eleja os nossos deputados estaduais, deputados federais, senadores e nosso presidente da República. Né? Então, no mais, mandar um abraço para todo mundo que nos assistiu e agradecer pelo espaço, Pompeu e Marcos, e estou à disposição para votar quando vocês quiserem. Ótimo, muito bacana, muito legal. Então, com as palavras finais de Léo Couto, encerramos mais este episódio To Go In, ao lado de Pompeu Vasconcelos. Até o nosso próximo encontro.